Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Drops CCA e nós vamos falar sobre Jesus, o ressurreto. Nós estamos aqui no mês de dezembro, nos dedicando a falar sobre a pessoa de Jesus. E hoje vamos falar sobre a sua ressurreição. E nós vamos olhar para o texto registrado em João, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Eu não vou fazer a leitura, você pode fazer aí, depois, e vou apenas comentar, mas tudo que está dentro desse texto. Aqui nós temos uma reportagem diretamente do túmulo de Jesus, feita pelo apóstolo João, que foi testemunha ocular, porque ele estava presente naquela manhã de Páscoa e foi um dos primeiros a entrar. O segundo, na verdade, Pedro entrou antes dele ali no túmulo e viu o que viu. A Páscoa dos judeus não segue o calendário romano. E João escreve o seu evangelho para testificar, para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Em João 20:31 lemos: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Se a missão de Jesus terminasse com a crucificação e morte, suas promessas, suas profecias e o movimento espiritual que ele iniciou teriam acabado juntamente com a sua vida terrena. Todas estas coisas, porém, continuam firmes e inabaláveis, porque Jesus está vivo. E foi o túmulo vazio e o Cristo ressurreto que primeiramente persuadiram os discípulos deste fato. A feliz descoberta foi feita por um grupo de mulheres que seguiam a Jesus. E lá em João 20, 1 a 10, nós temos o relato sobre o túmulo vazio. A Bíblia não diz exatamente o momento em que Jesus ressuscitou, mas sabemos que foi a qualquer momento após o sábado dos judeus, que termina ao pôr do sol. O dia começa e termina ao pôr do sol. Não é à meia-noite como nós aqui no nosso calendário, ok? Mas em Israel é ao pôr do sol, geralmente em torno de 18 horas, ou quando surgem as duas primeiras estrelas no céu. Maria Madalena, ela foi ao túmulo logo que acabou o Shabat, o sábado. O seu propósito era embalsamar o corpo do Senhor, que havia sido coberto por um composto feito de goma da árvore de mirra e um pó tirado da madeira de aloés. E embrulhado, passaram no corpo de Jesus, untaram todo o corpo de Jesus e depois embrulharam o corpo com linho perfumado. Eram como ataduras, que envolveram todo o corpo de Jesus. E talvez quisessem aí completar, a apressada obra de José de Arimateia e Nicodemos. O propósito da ida ao túmulo indica que elas não esperavam notícias de um Cristo ressurreto. Jesus havia falado sobre a sua ressurreição, mas a tristeza cegou, apagou o entendimento, a memória das palavras de Jesus. Parecia-lhes que a missão de Jesus fracassara. Mesmo assim, desejavam prestar-lhe as últimas homenagens, e estas mulheres foram fiéis até o fim.
Maria Madalena não interpretou corretamente quando percebeu a ausência do corpo de Jesus ali dentro do túmulo. Túmulo lá, para vocês saberem, né, foi escavado dentro de uma rocha. Então você entrava, uma pessoa entrava dentro da rocha e ali tinha o compartimento onde teriam colocado o corpo de Jesus envolto nessas ataduras, ok? Eu já estive lá no túmulo. Jesus, ele então disse, né, aos seus discípulos que ele ia ressuscitar, mas eles não entenderam, não creram, né, verdadeiramente. E João e Pedro também foram ao túmulo, né, e ao sepulcro. E a referência, né, fez com que João recuasse, né, hesitasse em entrar dentro do túmulo. Pedro não, mais impetuoso, ele já foi entrando. E João ficou um pouquinho atrás, mas depois entrou também, para olhar de perto. E o que João viu gerou fé no seu coração. Porque a Bíblia registra que ele viu e creu, né? Por que ele creu? Porque as mortalhas, aquelas ataduras que envolveram o corpo de Jesus, elas estavam intactas no lugar onde ele foi colocado. Elas não estavam reviradas, remexidas, fora do lugar, no chão. Elas estavam ali, intactas. E isso mostra que o corpo não foi roubado, como Maria Madalena pensou, né, que tivessem levado o corpo de Jesus. E João não, João viu que era impossível, porque se alguém roubasse o corpo de Jesus, ou teria levado com as ataduras, ou teria desenrolado todas as ataduras e deixado ali em qualquer lugar, né, dentro do túmulo. E então João chegou à conclusão que Jesus milagrosamente passou pelas mortalhas, pelas ataduras, e as deixou intactas no mesmo lugar e na forma como elas envolveram o corpo de Jesus. E João entendeu que Jesus havia assumido seu corpo glorificado. Então Jesus saiu com aquele corpo inteiro, físico, mas ele instantaneamente foi transformado num corpo glorificado. Se você me perguntar como é esse corpo glorificado, eu não sei te dizer. Eu só conheço o corpo físico, né? Ainda não cheguei lá. Mas depois, por 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos para provar que ele estava ressurreto e num novo corpo. Porque com esse novo corpo, Jesus atravessou a parede e entrou no ambiente onde os discípulos estavam. Tomé não acreditou, ele disse: toma aqui, toca, vê aqui a cicatriz dos pregos nas minhas mãos. Entende? Jesus apareceu na praia, preparou pão e peixe para os discípulos, mas eles demoraram um pouquinho para reconhecer Jesus nesse corpo glorificado. Então, finalmente, né, o Messias que veio aqui como servo sofredor foi exaltado, né, à destra do Pai. Depois de 40 dias, os discípulos viram Jesus subir aos céus e desaparecer à vista deles. E aí então Jesus estava indo para a sala do trono, lá no céu, assentando-se à direita de Deus Pai,
onde ele é rei e soberano e continua salvando, alcançando, tocando pessoas. Então, Jesus se alegrou porque ele pôde ver o fruto, do seu penoso trabalho. A ressurreição é aí o grande milagre, que aconteceu com Jesus. E Jesus ressuscitou para não morrer nunca mais. Porque outros que ressurgiram antes dele, como Lázaro, por exemplo, depois morreu normalmente, como todo ser humano morre aqui na terra. O Senhor ressurreto. 2 discípulos de Jesus estavam voltando para casa e eles estavam tristes, porque para eles tudo tinha acabado. Jesus tinha morrido e tudo acabou. E eles não sabiam, que Jesus já havia ressuscitado. E Maria continuava lá no túmulo, concentrada na sua dor, na sua perda, e não percebeu a presença de anjos ali. E ela estava então concentrada e depois, logo em seguida, ela não reconheceu Jesus ressurreto ali ao lado dela também. Aí a mesma coisa com aqueles discípulos que iam em direção a Emaús. Então o que nós aprendemos aqui, que quando o nosso coração está sobrecarregado de mágoa, de dor, de tristeza, por perdas, nós perdemos a consciência da presença de Jesus. E aí nós perdemos a oportunidade de sermos consolados, fortalecidos, por Ele, no meio da tristeza. E Cristo então se revela. E Ele faz de uma maneira. Ele chama Maria pelo nome. Ele diz, Maria. Ao ouvir o seu nome, Maria percebeu que a voz era a mesma voz de Jesus. E quando ela virou-se para olhar para ele, ela disse em hebraico, Rabone, que quer dizer, é o mais alto dos títulos que os judeus davam ao mestre, significando meu grande mestre. E o que era raramente falado em público. Mas com esta saudação, Maria mostrou que ela ainda estava na antiga atitude para com Jesus, que Jesus era para ela um grande mestre. Mas agora a saudação que Jesus deveria receber seria outra, como Senhor meu e Deus meu, como está lá em João 20, 28. Maria agora só podia conhecê-lo como seu Senhor, o seu Deus. O Cristo ressurreto e a verdade do Evangelho devem ser apregoados. Maria saiu dali, da área ali do túmulo, e foi correndo contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E aí por isso que os 2 discípulos ali, Pedro e João, saíram na disparada para serem os primeiros, a testemunhar isso. E nós, agora, quase 2000 anos, à frente desse fato, também temos a mesma missão de contar às pessoas que o Jesus que nasceu aqui na terra, cumpriu a sua missão, ele a cumpriu até o fim, e o final foi morrer no lugar do homem pecador. E assim trazer este homem de volta a Deus como filho, como filha de Deus. Amém.